Senadora Luísio Nunes Ferreira, excelentíssimo senhor senador Lindenberg Farias, relator de minha mensagem, a quem queria agradecer especialmente, senhoras senadores, senhores senadores, meu caro colega e ex-chefe, embaixador Carlos Antônio da Rocha Paranhos, senhoras e senhores, antes de tudo, gostaria de dizer que é uma honra voltar a essa comissão. Comparecer diante da Comissão de Relações Exteriores do Senado é, sem dúvida, um dos momentos mais importantes na carreira de um diplomata. Desejo também registrar meu agradecimento à senhora presidente Dilma Rousseff por ter submetido à apreciação do Senado a escolha de meu nome para exercer o cargo de embaixador no Peru. E gostaria, da mesma forma, de agradecer ao ministro Mauro Vieira por ter levado à senhora presidente meu nome. Não pretendo tomar o tempo dessa comissão repetindo uma série de dados que sei que os senhores e as senhoras têm diante de si. Não posso, no entanto, deixar de sublinhar, mesmo correndo o risco de ser repetitivo, um dado que, na minha opinião, condiciona em grande medida a relação do Brasil com o Peru. Compartilhamos com o nosso vizinho aproximadamente 2.900 quilômetros de fronteira, a segunda maior fronteira terrestre do Brasil e a 11ª maior fronteira internacional no mundo. Essa realidade geográfica, ao mesmo tempo desafiadora e auspiciosa, sublinha a importância de alguns dos temas sobre o relacionamento bilateral que eu gostaria de tratar nesta ocasião, em torno dos quais antevejo boa parte da atuação da Embaixada em Lima num futuro próximo. Esses temas, que podem ser agrupados sobre uma denominação genérica de cooperação transfronteiriça, abrangem, entre outras, o estabelecimento de zonas de integração fronteiriça, a integração física, a cooperação na luta contra o narcotráfico e demais ilícitos transnacionais e, não menos importante, as questões consulares, principalmente migratórias, em particular a imigração de cidadãos haitianos que usam a fronteira com o Peru como porta de entrada no Brasil. Em 2009, durante visita que o ex-presidente Lula da Silva realizou ao Peru, foi assinada a criação da Zona de Integração Fronteiriça Brasil-Peru. Foi estabelecido acordo que prevê o funcionamento de uma comissão vice-ministerial de integração fronteiriça e o acordo prevê a colaboração conjunta para a realização de planos operativos para o desenvolvimento da região de fronteira. Cabe, nesse particular, à Embaixada, a meu ver, incentivar a retomada das reuniões da comissão vice-ministerial, a fim de que sejam tratados temas prioritários como, por exemplo, a negociação do acordo aéreo transfronteiriço, para estimular voos na região de fronteira, e a implementação, após a aprovação pelos parlamentos dos dois países, do acordo de telecomunicações, que procura evitar, por exemplo, a cobrança de roaming internacional nos telefones celulares que circulam na área. O processo de integração física dos dois países, por sua vez, conta com diversos projetos que devem ser incentivados e acompanhados pela Embaixada. A rodovia Interoceânica Sul talvez seja o mais importante desses projetos já concluído. É uma das principais obras rodoviárias do Peru, que, além de beneficiar o incremento do comércio bilateral, constitui alternativa de transporte em situações de emergência, como ficou caracterizado durante as enchentes no estado do Acre em 2014. Outro projeto de especial importância é a integração física. Na integração física Brasil-Peru é a interconexão ferroviária. A ferrovia, que no momento está em fase de estudo de viabilidade, permitiria o escoamento de grãos e minérios brasileiros pelo Pacífico. Diante do interesse da China em participar da construção do projeto, o projeto, que era anteriormente bilateral, passou a incluir a China também. O assunto foi especialmente tratado durante a visita do primeiro-ministro da China, agora em maio, ao Brasil e ao Peru. A construção. Outros projetos para a integração física são o eixo multimodal Amazonas e o eixo multimodal Amazonas-Centro. A cooperação na luta contra o narcotráfico é mais um dos temas da cooperação transfronteiriça que gostaria de mencionar e que certamente constituirá uma das principais preocupações da Embaixada. O Peru ultrapassou a Colômbia como principal produtor mundial de coca. O Brasil se insere na problemática do narcotráfico com o Peru como rota para o fluxo de cocaína que tem destino os mercados europeus e os Estados Unidos e também como destino final dos entorpecentes. A cooperação com o Peru é fundamental para atacar o problema da cocaína e do crack no Brasil. Quero, nesse particular,
destacar a importância da existência na Embaixada em Lima de uma adjudância da Polícia Federal. Estimativas da polícia peruana indicam que parte importante da cocaína produzida no Peru entra no território brasileiro diretamente ou pela Bolívia, num tráfico de avionetas que vai para a Bolívia. Então, a cooperação do Brasil e Peru com a Bolívia também é essencial para que nós possamos atacar esse problema. Questões consulares. Eu queria falar outro tema sensível da relação bilateral que gira em torno da nossa fronteira. É o ingresso de cidadãos haitianos em situação irregular pela fronteira do Estado do Peru com o Estado do Acre. O Equador não exige visto para a entrada de estrangeiros em seu território. Os migrantes entram pelo Equador por via aérea e deslocam-se ao Peru por terra. As autoridades peruanas exigem, a pedido do Brasil, inclusive desde 2012, visto para os cidadãos haitianos. Mas essa barreira, digamos, não foi eficiente para evitar o trânsito de haitianos para o Brasil, por causa da porosidade das fronteiras internacionais naquela região. O governo brasileiro tem implementado medidas que visam facilitar que o fluxo de imigrantes do Haiti para o Brasil ocorram por canais regulares. O Brasil tem procurado, ademais, fortalecer a cooperação com os demais países da região para combater o tráfico de pessoas, assim, para combater os famosos coiotes que atuam na região. Um diálogo mais fluido com o governo do Peru é imprescindível para encaminhar a solução que, ademais de ser um problema humanitário, é também um problema que sobrecarrega seriamente a infraestrutura social do Estado do Acre. Mas nem só nas questões de fronteira estão centradas as relações entre os nossos dois países. Outro aspecto do relacionamento bilateral também deve merecer especial atenção por parte de nossa embaixada. Refiro-me, dentre outros, ao comércio bilateral, aos investimentos, à diplomacia cultural, ao relacionamento entre os parlamentos e a temas específicos, como, por exemplo, a participação do Peru na Aliança do Pacífico e suas repercussões para o relacionamento bilateral com o Brasil. O Peru tem uma população de pouco mais de 30 milhões de habitantes, é a quarta população da América do Sul, tem um PIB de por volta de 371 bilhões de dólares e um PIB per capita de 11.800. Se somarmos esses dados com o fato de que temos quase 3 mil quilômetros de fronteira, temos uma real dimensão do potencial do mercado peruano e, principalmente, do potencial de crescimento do comércio bilateral entre os dois países. Felizmente, no ano de 2014, o que houve foi uma retração do comércio bilateral. As exportações brasileiras diminuíram por volta de 15,3%, as importações em 3,4%. Esse declínio reforça ainda mais a necessidade de robustecer os instrumentos comerciais entre os dois países para reverter esse quadro de retração na corrente comercial. Existe hoje um clima de bastante confiança entre as partes, os dois governos têm se reunido regularmente, e na última reunião da Comissão de Monitoramento do Comércio, que foi agora dia 22 de abril, procurou-se avançar em diversos temas e se explicitaram muito bem quais são os interesses primordiais das duas partes. O Brasil, por exemplo, tem interesse em discutir a aceleração do cronograma de desgravação do Acordo de Complementação Econômica 58. O ACE 58 é o nosso principal acordo na área comercial com o Peru. Isso adiantaria a conformação da área de livre comércio entre Brasil e Peru de 2019 para 2016. Outro exemplo do interesse brasileiro tem a ver com o tratamento otorgado pelo Peru a produtos da Zona Franca de Manaus. O Peru resiste em estender aos produtos da Zona Franca as preferências do ACE 58, tal como negociadas. Pelo lado peruano, os principais pleitos centram-se no pedido de aceleração da análise de risco de pragas por parte das autoridades sanitárias brasileiras. O governo peruano alega que o Brasil, que as autoridades do Ministério da Agricultura demoram demasiadamente em aprovar a importação de produtos agrícolas peruanos. Agora, na questão do comércio, eu quero crer que esses problemas são importantes, ou seja, temos que tratar desses programas específicos, mas podemos, a curto prazo, já ir além disso e fazer como fizemos, e aí trago um exemplo do México, porque onde eu estava, onde, a exemplo do que fizemos no México, incluir em nossa pauta negociações sobre, por exemplo, compras governamentais, serviços e facilitação do comércio. Ainda na área econômica, também despontam com grande importância a questão dos investimentos. Estima-se que o estoque de investimentos brasileiros no Peru hoje seja de por volta de 6 bilhões de dólares.
Algumas das principais investidoras brasileiras no Peru são a construtora Norberto Odebrecht, a Votorantim é a maior investidora no país, atua desde 2004 na produção de cobre, zinco e chumbo. Temos a Gerdau, que é a maior produtora de aço, temos a Vale, que explora fosfato em Baiovar, e diversas outras empresas brasileiras, Camil, Ambev, Tigre, Engevix, Andrade Gutierrez, Oeste, Marco Polo, Gaster, Natura. A lista é interminável de empresas brasileiras que têm interesses no Peru. Os investimentos peruanos no Brasil, por sua vez, são bem menores, são por volta de 600 milhões, estão concentrados em bebidas gasosas não alcoólicas, explosivos para fins civis e produção de estanho numa mina comprada pela Minsur da Paranapanema em 2008. Sem querer voltar sempre para o meu atual posto, aqui eu também acho que nós podíamos caminhar para o que foi feito recentemente com o México, que é a assinatura de um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, especificamente na área de investimentos. Já a negociação foi? Já se apresentou a negociação, só que ainda não se sentou à mesa para discutir, mas já é um dos pontos que está na pauta dos dois países para chegar a algo que nós chegamos agora no México, recém-assinado agora durante a visita presidencial ao México. Bom, outro assunto que eu queria tratar, especialmente porque estou no Senado, é a diplomacia, digamos, a diplomacia parlamentar. O Grupo Parlamentar de Amizade Brasil-Peru já foi criado, mas ainda não definiu a sua mesa diretora nem os seus integrantes. Pelo lado peruano, a Liga Parlamentar Peru-Brasil conta atualmente com 23 membros. Tanto a Liga Parlamentar, que é o lado peruano, quanto o Grupo de Amizade, podem ter papel importante como instrumento efetivo de fortalecimento das relações bilaterais e biparlamentares. Eu sou exemplo disso pelas inúmeras visitas parlamentares que tivemos também no México por parte de parlamentares brasileiros e mexicanos que vieram ao Brasil. Cabe mencionar ainda a criação, por iniciativa do deputado Luiz Cláudio de Roraima, em 8 de maio passado, da Frente Parlamentar Mista Brasil-Peru-Bolívia. A ata de criação contou com a assinatura de 200 parlamentares brasileiros, não sei se alguns estão aqui. No caso específico do Peru, na cooperação com os parlamentos, eles demonstraram grande interesse na área de comunicação social do Parlamento brasileiro. Eles gostariam de trocar experiências e aprender com a experiência brasileira do TV Senado e da TV Câmara. Outro assunto que eu queria tratar é a questão da diplomacia cultural. Considero das grandes atribuições de nossas embaixadas atuar na divulgação da cultura e da cooperação educacional. Os peruanos se interessam pelo Brasil. Cabe à embaixada contribuir para que os peruanos conheçam o Brasil e a língua portuguesa. O Peru, só como detalhe, já é a segunda maior origem de estudantes de pós-graduação estrangeiros no Brasil. Em Lima, o setor de cooperação educacional atende diariamente a jovens que querem estudar no Brasil, em média mais de 1.600 atendimentos por ano. O Centro Cultural Brasil-Peru, também da Embaixada, tem 900 alunos regularmente inscritos a cada semestre nos cursos de língua portuguesa e cultura brasileira. Eu acho muito importante porque eu acho que o aluno de cooperação de hoje pode ser o profissional amigo do Brasil muito em breve, no dia de amanhã. Agora, por fim, antes de terminar essa exposição, eu queria abordar um dos temas que mais tem atraído a atenção da política externa do Peru e de outros países latino-americanos, que é a Aliança do Pacífico. Lançada em abril de 2011 pelo então presidente Alan Garcia, a aliança foi abraçada pelo governo do atual presidente Ollanta Humala. O presidente peruano endossa a tese de que a aliança é um avanço na integração latino-americana e que o país tem uma posição geoestratégica para a região do Pacífico. Ainda que as autoridades peruanas e dos demais países membros da aliança, no caso, de novo, experiência minha com o fato de estar no México, ressaltem que a iniciativa tem um caráter primordialmente comercial, a coordenação política entre os membros do bloco tem se revelado uma preocupação desses governos e talvez seja a principal vocação realmente do projeto. Ainda que as autoridades peruanas tentem ressaltar que a iniciativa tem um caráter primordialmente comercial, é importante saber que um dos pré-requisitos para fazer parte da Aliança do Pacífico é que o país já tenha acordos comerciais com os demais países da Aliança. Então, e a própria
a parte comercial da Aliança do Pacífico ainda sequer está em vigor. E como um detalhe mais importante, desde 2011, quando a Aliança do Pacífico foi criada até hoje, o comércio entre os seus membros diminuiu e não aumentou. Ou seja, a Aliança do Pacífico tem uma vertente, sem dúvida, comercial, mas ela tem muito por trás do comercial de uma organização também com fins de coordenação política. Acho também importante ressaltar aqui que, no âmbito da LAD, o Brasil possui acordos comerciais com todos os países da Aliança do Pacífico. Com o Peru, como eu já disse, em 2009 teremos livre comércio. Com o Chile, já existe o livre comércio. Da Colômbia, em 2018, vamos receber 100% de preferência para 86% do universo tarifário. Com o México, com quem temos o acordo menos ambicioso, acertamos agora, durante a visita presidencial, e iniciar em agosto, e já temos data marcada, inclusive, a negociação em agosto do aprofundamento do CE 53, que é o acordo com o México. E, para finalizar, não é possível deixar de mencionar a promissora aproximação entre a Aliança do Pacífico e o Mercosul. Em novembro de 2014, os ministros das Relações Exteriores dos dois blocos se reuniram, já para dar início aos primeiros entendimentos. É possível vislumbrar ações comuns na área, como o aprofundamento de acordos, facilitação de comércio, cooperação aduaneira, intercâmbio de informações, simplificação de procedimentos e agilização de despacho de mercadorias. Bom, eu espero agora, no decorrer da arguição, poder dar mais algum detalhe a respeito de algum assunto que não tenha ficado. A situação política no Peru vai passar agora, a partir do próximo ano, por eleições. A situação do presidente Humala não é confortável. As últimas pesquisas dão a ele apenas 16% de preferência. Ele vem enfrentando problemas de acusações, inclusive, de corrupção, de problemas de financiamento de campanha, problemas desagradáveis e também problemas com questões de meio ambiente, desmatamento, desenvolvimento de indústrias e minas em regiões de população indígena e de mata nativa, que está criando muito controvérsia no país. Ele, hoje em dia, tem apenas 16% de preferência nos últimos... E eu pedi perdão por ter lido muito do que disse, mas é que os embaixadores tendem a ficar empolgados demais com seus assuntos, e se a gente não lê, a gente acaba falando demais. Eu já tenho medo de ter tomado tempo demais dos senhores. Se eu não lesse, ainda seria pior. Eu agradeço a sua excelência.